Então vamos lá, é o seguinte, a primeira dúvida que surgiu, que me perguntaram é a respeito do DUT, quando você tem uma fonte que nem essa daqui que está aparecendo, que é onde ela aparece a voltagem, o touch, esse FT e os ciclos por segundo que a máquina tem. Se era necessário que o DUT ficasse em 50%. É o ideal realmente da máquina que ele fique aí nessa faixa aí de uns 50%, porque você não vai estar trabalhando nem com ela muito fraca, com pouca força, e acima dos 50% você está exigindo muito da máquina. E aí, dependendo da sua máquina, da quantidade de voltas que tem a bobina e alguns outros fatores, é quando a máquina começa a esquentar. Não sei se aí alguém já teve esse tipo de problema, já aconteceu comigo antes. E é muito provável porque você está trabalhando com a máquina com uma potência acima do que ela aguenta, acima dos 50%. Quer ver? Deixa eu ligar a máquina aqui. Essa daqui ela está regulada para traço, é a que eu mais uso para traço, eu adoro essa máquina. E ela fica ali nessa média em torno de uns 45% até uns 50% do DUT. E isso daí pode variar um pouco, às vezes quando você põe um pouco mais de voltagem, que você tem uma quantidade maior de agulhas para traço, ou quando você trabalha ela numa voltagem um pouco menor. Mas é essa média que ela fica regulada. Essa daqui eu gosto muito para sombra. O DUT ele varia um pouco ali, como deu para ver, porque quando a máquina está sem a biqueira, sem a agulha, sem as coisas, é normal que tenha um pouco dessa variação conforme você dá pressão aqui. Mas ela também trabalha tipo, bem nessa faixa de uns 50%. Bom, outra dúvida... e ele perguntou como que faz para regular. Se você tem essa máquina que está variando aí, está muito acima dos 50%, é porque essa mola aqui traseira, ela está com muita pressão. Quando você solta, ela fica envergada para cima, como se ela ficasse nessa posição. Quanto mais pressão você coloca nessa mola, mais o DUT ele vai aumentar. Então você tem que regular a pressão da mola traseira para corrigir o DUT. Se você tiver uma máquina uma fonte que mostre esse recurso. Outra dúvida é na distância do batedor, que é exatamente essa distância do batedor, não. A distância da mola traseira, se ela tem que sempre encostar no parafuso e essa distância se ela tem que ser maior ou menor. Para essa distância aqui vai depender muito de cada máquina que você tem e para que ela está regulada, tá? Então eu vou mostrar, ó. Essa máquina eu uso para sombra. Dá para ver aqui a distância que ela tá. Essa eu uso para traço. Dá para ver que a distância é bem mais curtinha. E essa máquina híbrida, eu gosto de usar ela para preenchimento. Dá para ver que ela tá mais ou menos no meio termo entre as outras duas. E essa distância vai variar o que basicamente? É no tamanho e no comprimento da mola que você tem. Porque quanto maior for essa distância, mais longa é a batida. Então você consegue fazer com que a máquina trabalhe mais suave para um sombreado mais liso. Se você quer uma batida um pouco mais seca para fazer um preenchimento, e se você quer uma máquina mais rápida com a batida seca também, aí essa distância ela vai ficar mais curta, porque ela vai ter uma batida mais... a mola dela não tem uma distância, então ela não faz esse movimento tão longo. Essa é a diferença, tem que saber para que você quer e como você vai utilizar. E aí você vai ter que respeitar sempre o alinhamento, porque essa parte aqui do batedor onde você encaixa a agulha, ele tem que estar alinhado onde entra a biqueira.
Se você deixa mal ajustado aqui para o tamanho da sua máquina, para o estilo dela, se você joga essa mola muito para frente, você vai ficar desalinhado e aí você vai ter problema na hora de montar a sua máquina. A mesma coisa se você coloca uma mola muito curta, dependendo da máquina, esse batedor ele vai ficar muito recuado e aí você também não vai conseguir trabalhar. Por isso que é interessante você comprar as máquinas específicas para cada tipo de trabalho que você vai fazer. Outra dúvida que surgiu é quando você está trabalhando com a máquina e ela vai perdendo a potência. Alguns fatores podem acontecer nesse lance dela perder a potência, tá? Principalmente é na qualidade realmente da máquina, na questão da bobina, de quantas voltas essa bobina tem, se ela está superaquecendo, então ela começa a perder a força dela, tipo, ela vai realmente ter uma queda na batida, na frequência dela de batida. E há alguns casos, que nem hoje em dia, a gente tem umas tintas que elas são bem pastosas assim. E se você começa a trabalhar e fica muito tempo com uma única tinta, ela vai secando na ponta da biqueira. E aí você molha na tinta, né, no pigmento, a sua máquina funciona bem. E com um pouquinho de tempo que ela fica ali, ela vai gerando muito atrito. E isso daí também pode interferir nessa queda de rendimento da máquina. Então tem que tomar cuidado nessas tintas muito, muito grossas e tentar diluir um pouquinho no próprio batoque com um pouquinho de água destilada. Às vezes vai ajudar, se for esse o caso. E outra coisa que pode estar acontecendo também é se a sua fonte ela tiver pouca amperagem, e aí você vai precisar de mais voltagem e com pouca amperagem às vezes acontece dessa perda de rendimento da máquina. E a última dúvida que surgiu aí no vídeo é com respeito à faísca que sai exatamente aqui, entre a mola dianteira e o batedor. É normal às vezes sair faísca dependendo do que você está fazendo, quando você está regulando a máquina principalmente. Durante o uso normal da máquina, se ela está bem regulada, não é para essa faísca ficar aparente. Se está saindo faísca é porque você está trabalhando com uma voltagem muito alta e a máquina ela deve estar totalmente desregulada, porque senão não é para sair. Vou fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar para ver agora. Deu para ver aí um pouco da faísca, e isso acontece exatamente por conta da força excessiva que está na máquina e ela não deve estar muito bem regulada, porque se você coloca ela para trabalhar na força que ela está acostumada e que ela foi regulada para isso, não vai sair esse tipo de faísca, ela é quase imperceptível ali no contato. Bom, é isso, esse vídeo explicativo sobre algumas dúvidas que surgiram. Espero que seja útil para vocês.